Olá, aqui é a Andrea, falando sobre fotografia, viagens e afins. Então, já passando um recado que caso você não goste de fotografias, caso você não goste de viagens, você já pode parar de seguir aqui esse vídeo, já pode parar de seguir o canal, caso você esteja seguindo, e não precisa mais ouvir esse vídeo então até o final, porque aqui nós só falamos sobre isso até o momento. Então, 1 ou 2 segundos para você deixar de seguir. E é isso. Hoje eu vou falar então, conversar com vocês sobre o assunto relacionado à composição dentro da fotografia, que é um assunto que é eterno. A gente sempre vai falar sobre isso na fotografia. Você sempre vai ter as regras que te ajudam a chegar a uma melhor composição. E a gente sempre vai buscar, por mais que a gente tente burlar essas regras, tente sair fora então dos padrões, você acaba sempre pensando na questão da composição fotográfica. A composição fotográfica nada mais é do que a forma como você organiza os elementos dentro da sua fotografia. Então, você vê um cenário e você pensa no momento de tirar a foto como que aquele cenário vai ficar melhor dentro da tua composição, ali dentro do seu frame, né? Na sua foto no final das contas. Então, a gente sempre vai pensar sobre isso, a gente sempre vai falar sobre isso e tudo, eu acredito, né, que tudo que a gente faz dentro da fotografia é pensando na melhor composição, porque a melhor composição é o que vai te trazer os melhores resultados, sem dúvida. Hoje eu vou falar de uma composição que é bem interessante, são várias, e eu vou falando com o tempo aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas de alguma, então já pode me falar que aí eu adianto esse que vocês tiverem dúvida. Mas hoje eu vou falar sobre uma composição que é a composição relacionada aos reflexos. Eu postei, inclusive, uma foto hoje no meu feed do Instagram, como um exemplo, né? Os reflexos é exatamente o que o nome diz. Então, você vai tirar uma foto com algum reflexo na sua fotografia. Então, o que a gente tem tanto na natureza quanto em objetos, que a gente pode usar para refletir. Então, principalmente a gente tem poças d'água, que é o exemplo que eu deixei lá no meu feed do Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada, vejam lá no feed. A gente tem, por exemplo, superfícies polidas. Então, se você tem um chão com um tipo de pedra que esteja bem polido, vai fazer realmente às vezes de um espelho, e aquilo vai fazer um refletido. Você pode ter superfícies bem lisas como metais, o próprio espelho, como portas. Se você já, por exemplo, passeou ali pela Avenida Paulista, lá tem grandes prédios, os prédios são bem espelhados, são portas bem grandes assim, de vidros espelhados, e você consegue tirar boas fotografias usando esse recurso dos reflexos para fazer uma composição. Então, isso funciona basicamente dessa forma: você escolhe um objeto, você escolhe um assunto dentro da sua fotografia e você vê o que você tem de elemento em volta ali daquele assunto para que ele reflita e fique então as duas partes refletidas. Tem um estilo de fotografia de reflexo que o pessoal faz bastante, que é quando o refletido está tão nítido que eles viram a fotografia fica de cabeça para baixo e o refletido fica para cima e o original
o real fica embaixo. E aí quando você olha, você dá aquela confusão mental para saber o que é real ou não. Mas fica um efeito muito legal, né? Do refletido. Você provavelmente já deve ter visto algum tipo de imagem desse jeito. Então, esse é um estilo assim bem legal de se fotografar. O exemplo que eu coloquei foi justamente nesse estilo, porque eu não montei o cenário, né? Aquela foto que eu coloquei é de Paraty, então a gente estava passeando em Paraty, eu estava visitando o local e tinha chovido no dia anterior, então estava bem molhado o local e tinha várias poças d'água. Então quando eu cheguei nessa casa eu achei ela muito linda, quis tirar uma foto da construção em si, que é uma construção antiga, mas quando eu olhei tinha a poça d'água, então eu aproveitei ali o reflexo da poça d'água para fazer ali às vezes do reflexo e dar ainda mais charme para a foto, dar ainda mais ênfase à casa, porque aí você tem as duas imagens do mesmo assunto, né? Você tem o reflexo dela, você vai ter ela duas vezes então. Então, às vezes, você não tem como fazer esse reflexo, né? Você, na verdade, o reflexo que te chama, né? Eu não fiz esse cenário, eu cheguei lá e ele já estava lá, então bastou ficar atenta para olhar que tinha um reflexo no chão. E aí, a única coisa que eu fiz foi mudar, então, o meu posicionamento. Se eu tirasse a foto em cima, de pé, normalmente, como eu tinha pensado de início, não teria saído o chão, teria saído realmente só o enquadramento da casa. Mas aí eu pensei no reflexo, então eu baixei a minha câmera bem ao nível do solo e aí eu consegui tirar essa foto com o reflexo e a casa no fundo. Então ela é bem legal quando vocês andarem por aí e encontrarem uma poça d'água ou qualquer coisa que seja refletida, uma porta. Usem então esse tipo de recurso, não deixem de usar para você fazer uma fotografia com esse estilo de reflexos. O pessoal usa bastante o reflexo para tirar, por exemplo, selfie, né? Você faz uma selfie na frente do espelho. Não seria... Também pode ser um estilo, mas quando a gente fala aí de reflexo, a gente busca realmente alguma superfície, né? Que é espelhada, que faz essas vezes do espelho, alguma superfície espelhada como a água, metal, portas e tudo mais, para você conseguir fazer esse espelhamento. Façam esse teste, façam uma foto sem o reflexo e façam outra foto com o reflexo e me digam qual que você achou mais legal, qual que você achou mais interessante. Vou chutar aqui de antemão que provavelmente a com reflexo é a mais interessante. Não sei se talvez então vocês já fizeram esse tipo de foto com reflexo. Me contem também aqui. E caso vocês tiverem alguma dúvida, também coloquem aqui nos comentários. Se quiserem ver esse exemplo, está lá no meu feed do Instagram. E é só vocês deixarem também o comentário lá, caso quiserem. Então, hoje nós falamos sobre o estilo de composição de reflexos, onde você busca um assunto na fotografia e busca espelhar esse assunto em algum tipo de superfície ao redor dele. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo papo sobre fotografia. Tchau, tchau!